Usei as roupas rasgadas que herdei da minha irmã, comi as sobras que raspavam do prato dela, e me disseram que eu devia ser grata. Oi, eu sou a Adeline. Eu usava as roupas velhas e rasgadas da minha irmã, comia as sobras que raspavam do prato dela e me diziam que eu devia ser grata. No meu aniversário de 14 anos, minha mãe disse: não se faça de vítima. Você é sortuda por não termos te dado embora. Agora eu tenho uma casa de praia, mas na semana passada ela olhou em volta da minha sala de estar e sussurrou: seria perfeito para sua irmã e a família dela. Eu apenas sorri e fiz uma ligação. O que aconteceu depois? Digamos apenas que algumas pessoas aprendem da maneira difícil o que o silêncio realmente significa. Antes de começarmos, me diga, de onde você está ouvindo e que horas são aí? Deixe um comentário abaixo, eu leio todos. O sol da tarde invadia a cozinha aberta, pintando as bancadas de quartzo com um dourado quente. Eu estava em pé na ilha, mexendo suavemente uma chaleira de chá, de costas para as 3 pessoas sentadas no deck. Através das portas de vidro altas, eu podia ouvir as ondas batendo suavemente na areia, mas nem o oceano conseguia acalmar o barulho na minha cabeça. Essa era a primeira vez que minha família vinha ver a casa. Não quando assinei a escritura. Não quando passei meses reconstruindo ela de uma carcaça devastada pelo furacão para o tipo de lugar que as pessoas param para admirar da praia. Nenhuma ligação. Nenhum parabéns. Apenas silêncio. Até que a notícia se espalhou pela cidade. De repente lá estavam eles. Mamãe, olha. A voz da Maia cortou o silêncio como um sino. Eles têm conchinhas grudadas no chão. Sorri diante da curiosidade dela. Ela era a única inocente ali. 7 anos, olhos brilhantes, sempre abraçada a um golfinho de pelúcia no peito. Calista não respondeu, estava ocupada rolando o celular, pernas cruzadas na minha espreguiçadeira externa como se sempre tivesse sido dela. Ela levantou o olhar por um momento, me deu um meio sorriso e murmurou para ninguém em particular. Um pouco moderno, né? Lembro quando você nem conseguia torrar pão sem disparar o alarme de fumaça. Eu não reagi, apenas servi o chá calma e firme. Minha mãe não disse nada, mas seus olhos, eles se moviam como se estivessem visitando uma casa decorada, medindo as paredes com o olhar, passando os dedos pela moldura da janela. Nenhuma palavra de orgulho. Nenhum, você conseguiu. Chá, Adeline? Perguntei, interrompendo a avaliação mental dela. Ela virou-se, finalmente encontrou meus olhos. Claro. Algo herbal, nada muito amargo. Claro. Coloquei o chá nas xícaras brancas e simples que ela gostava, mas quando chegou a minha vez, alcancei a caneca turquesa lascada escondida no fundo do armário. Tinha uma alça gasta, uma espiral de tinta desbotada e uma rachadura fina na borda. Era a única coisa que levei da casa onde cresci. Costumava ficar esquecida na prateleira de trás, acima da máquina de lavar, bem ao lado do detergente barato em pó. Uma vez a resgatei de uma caixa de venda de garagem. Minha mãe zombou quando viu ela no meu dormitório da faculdade. Anos depois, você trouxe essa coisa, ela disse. Por que alguém guardaria uma tralha dessas? Mas para mim, era a única parte do lar que não vinha com amarras. Levei a bandeja e coloquei sobre a mesa baixa entre elas. Calista nem levantou os olhos. Minha mãe pegou a xícara, ainda observando o ambiente. Essa varanda recebe muita luz, disse. Sabe o que ficaria lindo aqui? Um cercadinho. Talvez até uma daquelas piscininhas infantis. Não disse nada. Eu não vou ter filhos, lembrei a ela gentilmente. Ela dispensou com a mão. Não é pra você. Falei da Calista. Da Maia. Você tem todo esse espaço. É muito para só você, não acha? Minha mandíbula se contraiu. Calista finalmente levantou os olhos, a voz leve mas afiada. E pense como seria mais fácil levar e buscar na escola. A Ocean View Elementary fica a 5 minutos daqui. Dei um gole no chá. A caneca lascada aquecia minhas mãos. E eu me lembrei de quando tinha 10 anos, vendo Calista abrir um vestido novo no Natal enquanto eu ganhava o jeans velho dela, ainda manchado nos joelhos. Mamãe dizia, você devia ser grata. Nem todo mundo recebe roupas de segunda mão tão boas assim. Grata quando Calista repetia o prato e eu comia as sobras. Quando ela perdia o horário, era brincadeira. Quando eu me atrasava 10 minutos, você nunca mais será confiável. Eu era a filha invisível. Aquela que se fazia menor. Aquela que aprendeu a conquistar amor em colheres de chá. E a se culpar quando ele nunca vinha. Agora aqui estou, aos 38 anos, na minha própria casa com a escritura no meu nome, uma hipoteca que eu pago, uma cozinha que eu mesma projetei, e minha mãe já a oferecia para outra pessoa. Ouvi a voz dela de novo, clara como sempre. Esse lugar seria perfeito, sabe, para Calista e as crianças. É grande demais para você sozinha, de qualquer forma. Ela nem hesitou, nem falou como se fosse uma sugestão, mas como uma decisão já tomada em sua mente. Congelei. A caneca lascada tremeu levemente entre meus dedos. Apoiei-a na mesa para estabilizar. O silêncio pairava como a umidade no ar, denso, pesado e impossível de ignorar. Não olhei para ela, ainda não. Em vez disso, olhei para o oceano. O horizonte se estendia infinitamente como liberdade, como fuga. Minha voz permaneceu calma, mas por dentro algo se partiu.
Isso não era novo. Era apenas mais um verso da mesma velha canção. Eu dou, ela toma. Eu construo, eles reivindicam. Mas desta vez, algo era diferente. Virei-me lentamente e olhei diretamente para ela. Ela ainda sorria com aquele sorriso esperançoso, o mesmo que sempre dizia, você sabe o que fazer. Eu sorri de volta, mas o meu não era suave, era silencioso, calculado e definitivo. Peguei meu celular do braço da poltrona ao lado, procurei nos contatos, apertei um nome. O tom de chamada soou uma vez, depois outra. Foi quando minha mãe disse, sem nem pestanejar, seria perfeito para sua irmã e a família dela. Eu apenas a encarei, meu chá tremendo na mão, não de nervosismo, esses já haviam se calcificado em algo mais duro, mas de puro autocontrole. A caneca turquesa lascada, aquecida pelo chá, agora parecia estranhamente fria contra minha pele. Coloquei-a gentilmente sobre o porta-copos. O leve tilintar, uma pontuação final para tudo que eu tinha silenciado por anos. Por que exatamente, perguntei com a voz calma e baixa, minha casa seria perfeita para Calista. Não a encarei ao dizer isso. Olhei para o oceano em vez disso. A água sabia manter o silêncio melhor do que qualquer um de nós. Mamãe soltou um suspiro, como se eu já estivesse sendo difícil. Ah, Adeline, não comece, ela disse, acenando com a mão naquele gesto displicente que sempre fazia quando queria passar por cima de algo que não pretendia se desculpar. Você sempre exagera nas coisas. Você nasceu tão independente, mesmo sendo uma garotinha, já a Calista, bem, ela teve um ano difícil, né? Eu não tremi, nem pisquei, apenas esperei. Calista, que fingia inspecionar uma peça de arte feita de madeira flutuante na estante, virou-se com aquele encolher de ombros constrangido que eu já tinha visto se formar perfeitamente no espelho durante anos. É só que, as coisas não saíram como planejado. Ah, não faça parecer uma catástrofe, mamãe interrompeu rapidamente. Foi só um pequeno contratempo. O marido dela tomou algumas decisões financeiras infelizes e bem, a casa foi executada no mês passado. Lá estava. Nem sequer embrulhado em vergonha, apenas servido casualmente, como se fosse meu dever absorver a má sorte deles, de novo. Pensamos, continuou mamãe, que talvez ficar aqui alguns meses ajudasse eles a se reerguer. Você tem tanto espaço, afinal. Meus dedos se fecharam ao redor da borda da cadeira do deck. Então essa visita não era sobre me ver. Nunca foi. Era um prelúdio para uma ocupação permanente. Uma suposição silenciosa de que eu, como sempre, cederia. Inclinei-me um pouco para frente, cotovelos apoiados nos joelhos. Você poderia ter me dito isso desde o começo. Eu não queria te sobrecarregar, disse mamãe, como se isso alguma vez tivesse sido uma preocupação dela. Eu já sabia, respondi simplesmente sobre a execução. As palavras pairaram entre nós, mais pesadas do que qualquer outra coisa dita naquela tarde. Calista enrijeceu. Seu corretor ligou para o meu. Achou que eu poderia estar interessada em comprar a casa. Ela não sabia que éramos irmãs. O silêncio foi absoluto. Até a brisa lá fora parecia ter parado. Eu não te contei, disse Calista, porque não queria sua piedade. Levantei as sobrancelhas. Então você mandou a mamãe pedir caridade por você? Ela não respondeu. Lá de dentro, passinhos suaves ecoaram sobre o piso de cerâmica. Maia apareceu na porta de vidro deslizante, sua mãozinha pressionando contra o vidro antes de empurrá-lo. Olha o que eu achei, disse ela, segurando uma conchinha em espiral ainda úmida de sal. Levantei e fui ao encontro dela, ajoelhando-me para ficarmos na mesma altura. Ela deixou a concha cair na minha palma. É rosa por dentro, disse orgulhosa. Acho que é especial. Sorri e empurrei uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. É sim, você tem um bom olho. Ela olhou para os adultos atrás de mim e sussurrou. Mamãe tá brava? Não, querida. É só coisa de adulto, nada com o que você precise se preocupar. Aproximei-me mais, voz baixa. Você não pediu para nascer nesse caos. Eu cuido de você, tá bom? Ela sentiu sem entender bem o que aquilo significava, mas ainda assim confortada. Em seguida saiu pulando, correndo atrás de um lagarto no deck. Levantei-me devagar e fui para a cozinha sem dizer mais nada. O azulejo estava frio sob meus pés descalços, me ancorando. Peguei o telefone do balcão, rolei brevemente a lista de contatos, encontrei um nome e apertei ligar. Oi, disse, voz firme. Sim, preciso que você venha aqui hoje à noite, se possível. A lista de convidados mudou. Desliguei e respirei fundo. Só um momento. Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Eu não fazia isso por rancor. Fazia porque às vezes o silêncio não era nobre. Às vezes era apenas consentimento. Quando voltei para o deck, o sol já começava a se pôr no horizonte, lançando faixas âmbar pelo chão. Passei por elas, peguei um chale leve do braço da cadeira e o coloquei sobre os ombros enquanto me acomodava no sofá externo. Vamos ficar mais um pouco, disse casualmente. Gostaria que conversássemos sobre os limites da propriedade. A boca de Calista se abriu ligeiramente, confusão surgindo antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Acrescentei suavemente. Ah, não se preocupem. Não é para mim. É para o meu advogado, que estará se juntando a nós. Minha voz não vacilou. Foi isso que mais as abalou.
Voltei ao deck com a mesma calma medida com que havia saído. Apoiei-me levemente na moldura da porta, deixei a brisa levar meu cabelo e absorvi o silêncio que eu havia despedaçado. Calista piscava rápido, os lábios entreabertos como se quisesse protestar, mas não encontrava o argumento certo. A expressão da minha mãe era mais difícil de ler, entre o desprezo e o cálculo. Vamos entrar, disse eu, com um tom suave como vidro. Os quartos estão prontos. O corredor para a ala de hóspedes era longo e silencioso, iluminado por arandelas quentes que lançavam sombras suaves sobre o piso de madeira clara. Caminhei à frente, os saltos suaves sobre as tábuas. Atrás de mim, ouvia o ritmo irregular dos passos delas. Calista um pouco mais lenta, minha mãe mantendo o passo com mais esforço do que elegância. Parei na frente do primeiro quarto de hóspedes e abri a porta. A cama lá dentro era simples, arrumada com lençóis brancos. Sem frescuras, sem decoração costeira. Apenas limpo e funcional. Apontei para ela. Esse é seu, Calista. Ela piscou de novo. É só uma cama. É um quarto de hóspedes, respondi. Não é uma suíte do Four Seasons. Continuei descendo o corredor até o próximo cômodo. E abri a porta com o mesmo movimento deliberado. E aqui está o seu, mãe. Houve uma pausa. Virei-me para encará-las no corredor estreito. Isso não é férias. Vocês estão aqui porque eu permiti. Não confundam proximidade com privilégio. Mamãe soltou uma risada curta, seca e defensiva. Essa é sua forma de nos punir, Adeline? Tirando o nosso conforto. Achei que você fosse superior a esse tipo de mesquinharia. Inclinei levemente a cabeça, minha voz suave. Não, estou apenas estabelecendo limites. Algo que essa família nunca me ensinou a fazer. O rosto dela se contraiu. Nós sempre te apoiamos. Você é que nunca deixou a gente entrar. Isso não é verdade, disse eu, voltando ao centro do corredor. Vocês nunca sequer tentaram entrar. Fizeram questão de me manter do lado de fora. Calista cruzou os braços. Lá vem você de novo. Quero deixar uma coisa bem clara, interrompi. Essa casa não foi um presente. Eu a comprei sozinha. Os lábios da minha mãe se entreabriram, ofendidos. Não foi assim que lembramos. Soltei um suspiro, firme, controlado. O corredor parecia se estreitar ao nosso redor. Claro que não, porque a versão que vocês contam às pessoas faz parecer que foram generosas. O silêncio delas não me surpreendeu. Eu havia ensaiado esse confronto por anos, sem saber se um dia realmente aconteceria. Eu tinha 20 anos, continuei. Trabalhava em 3 empregos e economizava cada centavo. Assinei os papéis sozinha. Nenhuma entrada de vocês. Nenhuma assinatura como fiadores. Apenas eu e um gerente de banco que nem olhou nos meus olhos. Mamãe bufou, quase um escárnio. Isso foi há anos. Sim, e ainda assim vocês continuam dizendo por aí que me ajudaram a me erguer. Mas não ajudaram. Ficaram paradas enquanto eu afundava. Entrei no segundo quarto de hóspedes, peguei a poltrona junto à janela e comecei a arrastá-la em direção à parede. As pernas raspavam suavemente o chão. Podem colocar suas coisas aqui, disse. Cada uma tem seu quarto. E só. Vocês não são donas de parte alguma dessa casa. E não têm o direito de agir como se fossem. O som do móvel sendo arrastado pontuava o ar como pontuação em uma carta acalorada. O gesto era simbólico e necessário. Elas não eram apenas hóspedes. Eram lembretes vivos de todas as vezes que me disseram que eu era menos, indigna, descartável. Mamãe entrou, sua voz frágil. Você acha que tem todas as respostas agora? Essa sua casa, essa carreira, suas palavras composas. Mas você não chegou lá sozinha. Não, disse, encarando-a. Cheguei lá apesar de vocês. O rosto dela se enrijeceu. Calista revirou os olhos, mas percebi o tremor no maxilar dela. Você quer reescrever a história, Adeline? Disse mamãe. Acha que foi fácil criar 2 meninas sozinha enquanto seu pai trabalhava 10 horas por dia? Você não me criou, respondi quase com doçura. Você me classificou. Calista era filha. Eu era o padrão de sobra. Ficava com o que ela não queria. As roupas antigas. O tempo que sobrava. O afeto de segunda mão. Um vento forte bateu nas janelas, como se a própria casa tivesse respirado fundo. Por um segundo, ninguém disse nada. Então Calista deu um passo à frente. Ai, coitada, disse ela, voz sarcástica. Ainda chorando por causa do colégio? Você é uma mulher feita, Adeline. Tem essa casa, essa carreira. Quero o que agora, uma medalha? Eu não a encarei. Abaixei um pouco para ajeitar a coxa da cama, alisando uma ruga. Não, respondi. Quero que a verdade importe. Foi quando ouvi passos pequenos atrás de mim. Virei-me e vi Maia na porta, segurando a conchinha que havia encontrado antes. Os olhos dela estavam arregalados, incertos. Ajoelhei e abri a mão. Ela colocou a concha na minha palma. Achei de novo, sussurrou. Estava debaixo da cadeira. Sorri. Obrigada, querida. Agora ela é ainda mais especial. A presença dela me lembrou que nem toda herança é material. Algumas são emocionais, passadas por olhares, palavras e silêncios. Olhei para ela, depois para minha mãe e Calista. Você não pediu para nascer nesse caos, disse a Maia. Mas eu prometo que cuido de você.
Ela sorriu de leve e correu de volta pelo corredor. Ao me levantar, percebi que o rosto de Calista estava vermelho, não de vergonha, mas de frustração. Ela odiava não ser o centro. O olhar da mamãe seguiu Maia com um leve desconforto. Passei por elas em direção à cozinha. Peguei meu telefone. O ar estava tenso, mas ninguém me seguiu. Fiz a ligação casualmente encostada no balcão. Oi, disse. Sim, preciso que você venha aqui hoje. Isso, a conversa acabou de ficar interessante. Desliguei e voltei pelo corredor. As duas ainda estavam próximas aos quartos de hóspedes, incertas. Vamos passar a noite aqui, disse suavemente. E amanhã de manhã, quero que discutamos os limites da propriedade. Mamãe se enrijeceu. Calista piscou várias vezes. Quando Calista abriu a boca, provavelmente para protestar de novo, cortei com um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, não se preocupem, disse. Não é para mim. É o meu advogado que vai se juntar a nós. Eu não fui atrás dela. Não gritei. Não bati portas. Apenas deixei as palavras ecoarem entre nós, como um sino que não se pode desoar. Os olhos de Maia ainda estavam arregalados quando me virei para ela? Olhos grandes e gentis tentando entender por que alguém que sorriu no jantar acabará de me apunhalar com palavras que levei anos para esquecer. De volta ao quarto dela, ela segurava o golfinho de pelúcia como se fosse armadura. Sentei ao lado dela na beira da cama e ajeitei o cobertor sobre suas pernas. A casa rangia suavemente enquanto o vento aumentava lá fora. Mamãe, sussurrou ela, o que a vovó quis dizer quando falou que você era um caso de caridade? O quarto pareceu menor de repente. Procurei por palavras que não a machucassem. Ela disse isso porque às vezes quando as pessoas se sentem impotentes, usam palavras cruéis para se sentirem maiores. Mas isso não significa que sejam verdade. Ela piscou para mim. Mas por que alguém diria isso para o próprio filho? Beijei sua testa. Porque nem todo mundo sabe amar direito. Mas esse não é o seu papel consertar. Ela não disse mais nada. Apenas se encolheu debaixo do cobertor. Apaguei o abajur ao lado da cama, deixando a luz âmbar suave do corredor invadir pela porta entreaberta. Antes de sair, parei. Você é amada, Maia. Sem condições. Sem exceções. Ela sentiu sonolenta, o aperto no golfinho suavizando. Fechei a porta até a metade e me encostei na moldura por um momento, deixando o silêncio me acolher. Caminhei pelo corredor, descalça sobre a madeira fria, e entrei no meu escritório. O pequeno abajur sobre a escrivaninha acendeu com um clique suave, iluminando papéis antigos, uma cópia gasta de East of Eden e uma foto em uma moldura de prata. Minha avó, apoiada em sua bengala em frente aos pés de tomate, sorria para mim da imagem. Aquela foto me acompanhava de apartamento em apartamento, mesmo quando eu não tinha mais nada. Achei que podia enterrar tudo no silêncio, murmurei em voz baixa. Achei que se não os trouxesse até aqui, eles não poderiam tocar no que construí. Mas de alguma forma, eles encontraram um jeito de entrar, ainda cortando com a mesma lâmina cega, ainda agindo como se eu lhes devesse paz depois de todo o estrago. Minha mente se perdeu numa memória que eu não visitava há anos. Eu tinha 12 anos, meu aniversário caiu numa quarta-feira e meus pais esqueceram. Ou talvez não tenham esquecido, só não se importaram o suficiente para fazer algo. Naquela noite trouxeram um bolo, mas ele já estava pela metade. Eu sabia que era o da Calista, do fim de semana anterior. O nome dela havia sido raspado da cobertura, substituído pelo meu. Uma vela rosa torta foi colocada onde antes haviam derretido 3. Lembro de estar na cozinha tentando sorrir, fingindo não perceber o canto já cortado. E então ouvi a voz da minha mãe pela porta entreaberta da despensa. Usa o que sobrou. Não devemos desperdiçar cobertura boa. Aquela frase afundou mais fundo que qualquer grito. Esfreguei as têmporas e me levantei, olhando em direção ao corredor. A casa ainda estava em silêncio. 10 minutos depois, chamei-as para o escritório. Não levantei a voz nem mandei recado. Apenas esperei que entrassem por conta própria. Elas vieram juntas, tensas e incertas, como convidadas percebendo que o jantar havia terminado mais cedo. Fiz um gesto para que se sentassem, mas nenhuma o fez. Não vai demorar, disse com calma, porém firme. Nesta casa, vocês não falam assim. Não comigo. Não na frente da Maia. Se fizerem isso, não serão mais bem-vindas aqui. Mamãe bufou, braços cruzados. Somos família Adeline. Não seja dramática, murmurou Calista. Você sempre adorou fazer cena. Respirei fundo. Não, passei anos mantendo a paz. Isso não é a mesma coisa. Você nem teria esse lugar se a gente não tivesse ajudado, disse ela. Eu? Cortei, olhando direto para Calista. Você não ajudou. Disse às pessoas que ajudou, mas fui eu quem trabalhou em 3 empregos para bancar um apartamento mofado. Assinei todos os empréstimos. Paguei todas as contas sozinha. O silêncio ficou frágil. Esta casa, continuei, assentindo ao redor, está quitada. Sem fiador, sem fundo fiduciário, sem esmolas. Mamãe se mexeu, desconfortável. Tentamos te dar o que podíamos. Vocês me deram bolos de aniversário reaproveitados e o sofá quando a Calista não quis mais o quarto dela. Não reescrevam a história.
Ela não disse mais nada. Fui até o balcão e servi uma xícara de chá. A chaleira ainda estava morna de mais cedo. O silêncio se adensou enquanto me observavam, esperando que eu lhes oferecesse um pouco, talvez quebrasse a tensão com hospitalidade. Não o fiz. Em vez disso, bebi devagar, olhando nos olhos delas por cima da borda da xícara e não disse nada. Aquele momento foi mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Quando finalmente se viraram para sair, as acompanhei até a porta do escritório. Elas pararam ali, esperando o que não sei, talvez alguma versão antiga minha se curvando, talvez um pedido de desculpas que passei a vida inteira dando por coisas que não eram minhas. Mas eu não cedi. Ao alcançar a maçaneta, inclinei-me levemente, só o suficiente para que ouvissem. Vocês não vão gostar de quem eu me torno agora. E então fechei a porta. Não bati a porta atrás delas. Não gritei. Apenas fiquei ali com a mão apoiada no trinco, ouvindo o eco suave dos passos delas no cascalho. A noite havia caído naquele silêncio profundo que só o oceano conhece, onde cada movimento parece ampliado. E antes de fechar a porta por completo, sussurrei de novo. Vocês não vão gostar de quem eu me torno agora. Não dormi naquela noite. Não de verdade. Fiquei entre desperta e sonolenta, olhando para o teto, ouvindo as ondas quebrarem suavemente além das janelas e vendo a luz da lua deslizar pelo chão como um intruso paciente. Por volta das 5, desisti de fingir e saí da cama. Mai ainda estava encolhida debaixo do cobertor, respirando suavemente. Caminhei em silêncio até o jardim pela porta lateral. O ar da manhã era frio o suficiente para envolver minha pele como um aviso. Pisei descalça na grama úmida e caminhei até o pequeno canteiro que ano após ano tentei manter vivo. Coloquei minhas luvas e comecei a arrancar algumas ervas daninhas perto dos arbustos de rosas, deixando minhas mãos se moverem por instinto. O silêncio daquela manhã não parecia paz, parecia pressão. Como se o ar esperasse que eu dissesse algo, admitisse algo. Talvez eu tivesse ficado em silêncio por tempo demais. Talvez ser a silenciosa não fosse força, fosse rendição. Olhei para o horizonte e sussurrei, não para alguém em particular. Será que fiquei quieta demais por tempo demais? Esse pensamento me levou de volta, de forma súbita e aguda, ao ano em que fiz 16. Era durante o semestre da primavera. Fiquei até mais tarde na escola porque o Sr. Hanson, o orientador, pediu para me encontrar. Lembro de estar nervosa, alisando as mangas do meu cardigã de brechó, achando que estava encrencada. Em vez disso, ele sorriu gentilmente e disse, Adeline, te indicamos para o programa preparatório da Faculdade Estadual. É seletivo e gratuito. Você passará 6 semanas no campus neste verão. É uma chance de se adiantar, especialmente para estudantes como você. Lembro de piscar. Estudantes como eu, brilhantes, resilientes, subestimados. Ele disse que os formulários precisavam da assinatura de um responsável. Então ele ligou para casa. Elas vieram, minha mãe e Calista. Eu estava animada, ingênua o suficiente para achar que ficariam orgulhosas. Mas antes que o Sr. Hanson pudesse terminar de explicar, minha mãe interrompeu. Ela não vai. Precisa ficar em casa neste verão. Temos coisas que ela precisa fazer. O Sr. Hanson piscou, confuso. Mas é uma oportunidade rara. Adeline tem um potencial real. Ela nem tem perfil para a faculdade, disse Calista, mascando o chiclete como se estivesse entediada. Ela congela na frente das pessoas. Não serve para liderança. Tá bem onde está. Lembro de como o calor saiu do meu corpo. Lembro de como o Sr. Hanson me olhou atônito sem saber o que dizer. E lembro de assentir lentamente como se eu mesma estivesse recusando. Foi naquele ano que aprendi a desaparecer. De volta ao jardim, me agachei perto da borda do canteiro e afastei algumas folhas secas. Minha mão pousou sobre uma pequena mancha verde inesperada, uma planta de morango. Não era nova, mas eu não lembrava de tê-la plantado. Olhei para ela por um segundo, até que percebi. Minha avó havia me dado anos atrás, embrulhada em jornal com um bilhete rabiscado. Plante isso quando se sentir pronta. Ela vai esperar. Eu a havia enterrado aqui uma vez, depois que ela morreu, e esquecido. E mesmo assim, ela criou raízes em silêncio, sozinha. E agora, de alguma forma, estava florescendo. Sentei, limpando a terra das luvas, observando como a luz do sol tocava os pequenos frutos vermelhos. Eu não tinha sido invisível todos esses anos. Eu apenas estava enterrada. E talvez, só talvez, estivesse começando a florescer de novo. Alguns minutos depois, entrei em casa. Ainda estava tudo quieto. Preparei café, movendo-me pela cozinha em movimentos lentos e deliberados. Quebrei 2 ovos na frigideira, mais por hábito. Algo na rotina do café da manhã me dava firmeza. Não ouvi quando ela entrou. A voz da minha mãe flutuou atrás de mim como uma corrente de ar. Você sempre foi a estável. Não respondi de imediato. Terminei de virar os ovos, servi o café e coloquei a caneca sobre o balcão com delicadeza. Então me virei. Ela estava encostada no batente da porta como se nada tivesse acontecido na noite anterior, como se não tivesse me insultado na frente da minha filha. É por isso que nunca nos preocupamos com você. Ela continuou alisando a manga do cardigã. Você sempre foi aquela em quem podíamos confiar. Eu a encarei. Aquilo não era um elogio. Era um descarte.
Era código para, não precisamos te proteger, então não protegemos. Doeu mais do que eu esperava. Vocês nunca se preocuparam comigo, disse lentamente, porque assumiram que eu sobreviveria, não importava o que fizessem ou deixassem de fazer. Ela sorriu levemente. Bem, você sobreviveu, não sobreviveu? Virei de costas, encarei a janela acima da pia. A planta de morango despontava na borda do canteiro. Pensei em quanto tempo ela havia esperado, quanto tempo cresceu em silêncio debaixo da terra. Tudo o que precisava era um pouco de luz. Atrás de mim, ouvi minha mãe se movendo, abrindo armários como se aquele espaço fosse dela. Como se esta casa não fosse um santuário que construí a partir das ruínas onde ela me deixou. Sabe, disse ela num tom leve, a Calista está sob muita pressão. Ela não quis dizer nada com aquilo de ontem à noite. Você devia ser a pessoa mais madura. Permaneci em silêncio. Ela suspirou como se eu a estivesse esgotando. E então ela disse, eu nem consigo escrever aqui ainda. Não sei minhas mãos tremerem. Mas posso dizer isto, no segundo em que aquelas palavras saíram da boca dela, algo dentro de mim se partiu. Eu não gritei, não joguei nada, apenas fiquei ali imóvel. E o copo na minha mão escorregou dos meus dedos e estilhaçou-se no piso. O som ecoou pela cozinha como um disparo. Meus dedos ainda tremiam quando empurrei os cacos para o lado e alcancei o rolo de papel toalha. Eu não disse uma palavra. Não podia. Ainda não. As palavras que minha mãe acabará de soltar no ar ainda pairavam, como fumaça que se recusa a se dissipar. Essa casa sempre foi para ser compartilhada. Você não achou mesmo que era só sua, achou? Ela disse aquilo tão casualmente, quase com um sorrisinho. Como se décadas de suor e solidão pudessem ser divididos como um bolo de aniversário. Saí sem olhar para trás, não por educação, mas porque se ficasse talvez dissesse algo que me arrependeria, ou pior, algo que não me arrependeria. Fui até meu escritório, o único lugar naquela casa que ainda parecia intocado por elas. Fechei a porta devagar, mas o som ecoou nos meus ouvidos como trovão. Alcancei a gaveta da escrivaninha sem pensar, puxando uma pasta antiga que me acompanhou por 5 cidades, 3 empregos e 1000 concessões silenciosas. Ela continha uma foto. Eu, com 19 anos exausta, ajoelhada atrás do balcão de um posto de gasolina, com tênis surrados e um crachá borrado. Tirei aquela foto com uma câmera descartável só para provar, a alguém, qualquer um, que eu estava tentando, que eu era real. Guardei para me lembrar de onde vim, quem precisei ser, porque eu não devia nada a ninguém agora. Exceto que não era isso que minha família acreditava. 10 anos atrás, compartilhei uma ideia de negócio com Calista, uma ideia pequena paralela, no 3º ano depois do colégio. Estávamos jovens, falidas e desesperadas. Eu escrevi a proposta, ela digitou. Combinamos de aplicar para uma bolsa local de startup com os nomes das duas. Mas quando a aprovação veio, o cheque estava só no nome dela. Ela riu e disse que era só por questões fiscais. Depois comprou um laptop novo e parou de atender minhas ligações. Eu nunca fui atrás. Nunca perguntei por que meu nome não estava nos registros da empresa. Estava cansada demais, acostumada a desaparecer. E no fundo, acho que acreditava que talvez não merecesse crédito. Agora, lá estavam elas de novo, tentando pegar o que não lhes pertencia. Levantei e voltei à cozinha, apenas para pegar outra xícara de café antes que perdesse toda a minha coragem. E foi então que vi a caneca no balcão. Era algo simples, cor creme, com um pequeno lascado na alça e uma borda azul desbotada. A caneca da minha avó. Aquela que escondi cuidadosamente no fundo do armário anos atrás, depois que ela faleceu. Eu nunca mais a havia tocado. Agora ali estava ela, usada, com marca de batom na borda e não era meu. Fiquei olhando tempo demais. O ambiente todo silenciou dentro de mim. Aquela caneca não era só cerâmica. Era memória. De tardes quentes e receitas sussurradas. De mãos que faziam tudo parecer seguro. E agora era só mais um objeto ao qual elas se sentiam com direito. Como minha casa, minha história, meu silêncio. Peguei a caneca e coloquei com cuidado na pia, mal respirando. Lá de cima, ouvi a voz da Calista ecoando no corredor, algum comentário desplicente sobre como esse lugar precisava mesmo de um decorador em tempo integral, e minha mãe riu. Não era só a caneca. Era o jeito como elas me descascavam aos poucos. Uma palavra aqui, um olhar ali. Uma reivindicação casual sobre tudo que construí, agindo como se sempre tivesse sido delas. Voltei ao escritório, tranquei a porta e me sentei no chão, de pernas cruzadas, como fazia quando era criança e estava confusa. Olhei para a foto de novo. Talvez o problema fosse eu. Talvez eu tivesse facilitado demais. Sempre a confiável. A forte. Aquela do "ela vai ficar bem". Talvez por isso elas achassem que podiam tomar e tomar, porque eu nunca gritava, nunca recuava, nunca pedia nada de volta. Talvez achassem que eu gostava de ser invisível. Mas, justo quando esse pensamento começou a se enraizar, houve uma batida suave na porta. Adeline? Era Maia. A voz dela sempre conseguia me puxar de volta pro presente. Abri a porta só o suficiente para ver suas mãozinhas segurando um prato. Trouxe torradas e uma maçã, disse ela.
Dei um sorriso cansado e peguei o prato. Ela hesitou e olhou para cima. Por que elas te tratam como se você devesse algo para elas? Congelei. Ela não estava sendo rude. Não era julgamento. Era apenas uma pergunta. Honesta, limpa, dolorosa. Sentei na beira da escrivaninha atorrada e intocada e encarei pela janela enquanto ela voltava devagar para o quarto de hóspedes. Aquela frase ecoou no meu peito como uma bola de pinball. Por que elas? E por que eu deixei? Eu não estava mostrando amor ao Maia ficando em silêncio. Estava ensinando que amor significava se curvar até quebrar, que família significava dívida, não dignidade. E eu não faria isso com ela. Nunca mais. Coloquei o prato de lado, enxuguei o rosto com a manga do suéter e destranquei a porta do escritório. Meus pés agora pareciam firmes no chão de madeira. Sem mais tremores. Sem mais engolir o que devia ser dito. Na cozinha, minha mãe servia outra xícara de café. Calista rolava o feed do celular como se estivesse em uma sala de hotel. Dei um passo à frente, firme e clara. Tem algo que vocês duas precisam ouvir. E foi aí que percebi, eu não ia mais ficar em silêncio. Eu não bati portas nem gritei. Apenas fiz uma ligação e comecei a arrumar minhas coisas. O som da minha própria voz, calma e medida, ao conversar com meu advogado me surpreendeu. Não havia tremor nem hesitação. Apenas os fatos, dispostos como os planos de uma casa que eu finalmente estava pronta para construir por conta própria. Voltei à cozinha, a luz das janelas lançando longas faixas douradas pelo chão. Minha mãe e Calista ainda estavam ali, exatamente onde eu as deixara, congeladas como figuras de uma discussão que já tinha passado do prazo. Conversei com meu advogado, disse, colocando o celular virado para baixo na mesa. Vocês receberão os documentos em breve. Mamãe estreitou os olhos. Que documentos? A escritura, respondi com a voz firme. Até esta casa não é compartilhada. É minha, plenamente, legalmente. Eu pago os impostos. Vocês estão aqui porque eu permiti. Não porque você mereceu isso, disse Calista com desdém. Ah, então agora você acha que é uma espécie de rainha só porque tem uma casa na praia? Você sempre achou que era melhor do que a gente. Minha mãe acrescentou, a voz subindo como uma chaleira prestes a ferver. Você acha que é alguma salvadora, não é? Só porque não acabou grávida aos 20 ou trabalhando no turno da noite numa lanchonete. Eu não respondi, apenas as olhei. Era estranho, houve um tempo em que essas palavras me atingeriam como tijolos. Agora, elas apenas flutuavam no ar, desesperadas, sem peso, como fumaça tentando encontrar algo a que se agarrar. Por dentro, meus pensamentos estavam mais firmes do que nunca. Passei a vida inteira apagando minha luz para que elas parecessem mais altas, me encolhendo para que ninguém me acusasse de arrogância, fingindo ser mediana quando tudo que eu queria era ser vista. Elas não me quebraram, eu me treinei para desaparecer, e agora que eu tinha parado de desaparecer, elas não sabiam o que fazer comigo. Caminhei até a gaveta ao lado da pia e puxei um envelope grosso, um que mantive lacrado por anos. Minhas mãos tremiam levemente não de medo, mas de alívio. Dentro havia uma cópia da escritura, a mesma assinada para mim, anos atrás, pelo meu pai. A maioria das pessoas achava que eu comprei esta casa depois da minha primeira vitória como consultora. Mas essa não era toda a história. Depois que ele faleceu, meu pai discretamente me deixou a propriedade por meio de um acordo privado separado. Não estava no testamento principal. Foi a maneira que ele encontrou de me dar algo sem barulho. Pedi ao meu advogado para manter em sigilo, para evitar o drama. Mas o silêncio só alimentou o sentimento de direito. Então agora era a hora. Abri o envelope e coloquei o documento sobre a mesa. Podem ler por si mesmas. Calista o agarrou, os olhos varrendo as linhas. E viu o momento exato em que ela reconheceu a assinatura. Isso foi há anos, gaguejou. Você escondeu isso. Não, respondi. Eu protegi. Minha mãe se inclinou por sobre o ombro dela. Depois recuou como se tivesse tocado um fio desencapado. Seu pai, ele não teria, ele não fez. Ele fez, disse. Vocês só nunca perguntaram. Assumiram que o silêncio significava ausência. Aquele silêncio que gruda na pele. Então minha mãe mudou o tom, mais suave, calculado. Adeline querida, e a Maia? Você realmente quer que ela cresça sem a avó, sem família? Virei-me. Maia estava sentada no tapete da sala, pernas cruzadas, colorindo em silêncio, como se o mundo não estivesse girando de lado no cômodo ao lado. Ajoelhei ao lado dela. Querida, disse, afastando delicadamente um cacho do rosto dela. Você sabe o que significa família? Ela me olhou confusa. Pessoas que te amam. Isso mesmo, eu disse. E você sabe o que não é amor? Ela piscou. Amor não é pegar coisas que não te pertencem. Não é dizer coisas cruéis e esperar que alguém ainda sorria. E definitivamente não é fazer alguém se sentir pequeno. Lancei um olhar de volta para minha mãe. Você é minha família, Maia. Você, e ninguém mais nesta casa define isso por mim. Maia sorriu e segurou minha mão. Atrás de mim, o ar na cozinha esfriou alguns graus. Calista ainda não tinha terminado. Marchou em direção ao meu escritório, resmungando. Ah, quer jogar? Então vamos jogar. Vou arrumar o que é meu. Não toque em nada.
Eu a segui, não em pânico, mas em observação. Ela puxava gavetas da escrivaninha, tirava pastas, a voz aumentando como uma criança em meio a um chilique. Você acha que isso acabou? Vou ligar para o pastor da mamãe, para a diretoria da instituição de caridade dela. Vamos ver o que acham dessa sua pequena viagem de ego. Não respondi. Apenas me virei e saí. De volta à cozinha, servi um copo de água, caminhei até a varanda e me encostei no corrimão. O ar frio do oceano batia suavemente contra minha pele, estabilizando minha respiração. Fiquei ali, observando as ondas por um tempo. Dessa vez eu não estava reagindo, eu estava escolhendo. Ainda conseguia ouvir a risada de Maya ao fundo, a voz dela como um sino, clara e suave. Aquela risada era o motivo pelo qual eu não cederia. Eu não estava fazendo isso por vingança. Estava fazendo porque algumas coisas como paz, segurança e verdade merecem espaço. Então a campainha tocou. Foi um som agudo, 2 vezes. Calista espiou do corredor. E agora? Se for a polícia, você vai se arrepender disso. Eu não pisquei. Espero que seja. Caminhei em direção à porta da frente, coração firme, passos medidos. E foi quando abri a porta da sala de estar e vi o avaliador da prefeitura parado ali, prancheta na mão. Não me abalei. A porta abriu com um leve rangido, e a brisa do oceano seguiu o avaliador para dentro, espalhando o cheiro de sal e tensão. Ele segurava a prancheta sob o braço e assentiu educadamente, sua postura profissional e neutra, exatamente o tipo de presença que aquele cômodo precisava. Boa tarde, disse ele, olhando em volta. Estou aqui em nome da prefeitura para verificar os registros da propriedade. Senhora Adeline Marche? Levantei ligeiramente a mão. Sou eu. Ele assentiu com precisão, entrando, enquanto Calista cruzava os braços como uma barricada e minha mãe se sentava rigidamente no sofá, mãos entrelaçadas com força. Recebemos uma solicitação relacionada à titularidade, continuou ele folheando os papéis. Mas tudo no registro público confirma você como a única proprietária legal. Escritura, impostos e transferência de propriedade listam exclusivamente seu nome. Calista soltou uma risada aguda, quebradiça e alta demais para o silêncio da sala. Isso é uma piada, né? Deve haver algum engano. Eu não disse nada, apenas olhei para Maya, que estava sentada calmamente na beira do sofá, um caderno de desenhos no colo. O lápis dela havia parado. Minha mãe piscou, e vi a luta escorrer de seu rosto. Não era rendição ainda, mas confusão, negação. Suas mãos tremiam. Dei um passo ao centro da sala e coloquei um envelope lacrado sobre a mesa de centro. Um envelope simples, sem marca, com as bordas gastas pelo tempo. Mantive-o intocado até agora. Me disseram para só usar isto se fosse necessário, falei suavemente. Hoje pareceu esse dia. O avaliador me olhou. Deseja que isso seja incluído nos registros? Não, apenas aberto. Rompi o lacre e desdobrei a carta. A caligrafia era do meu pai, inclinada, firme, familiar como o som de um motor antigo. Limpei a garganta e li em voz alta para minha filha. Adeline, você carregou o peso que ninguém notou. Esta casa não é uma recompensa. É um refúgio para quem nunca pediu nada, mas deu tudo. O silêncio caiu como névoa sobre a sala. Não precisei levantar os olhos para sentir a mudança. Calista murmurou, isso é falso. Provavelmente foi você que digitou isso. Mas a voz dela já não tinha veneno. Era vidro rachado. Virei-me e caminhei até a estante, levantando cuidadosamente uma moldura tipo caixa de sombra. Dentro havia uma única chave de latão, desgastada pelo tempo, suas bordas lisas de tanto ser manuseada. Meu pai me entregou essa chave numa tarde, quando eu tinha 17 anos. Nenhuma explicação. Apenas a colocou na minha palma e disse, para depois. Anos depois, eu a emoldurei sem saber por quê. Só sabia que não suportaria perdê-la. A voz da minha mãe subiu, aguda, frágil. Então agora vai fingir que é uma mártir? Que ele escolheu você em vez da própria esposa? Não respondi de imediato. Em vez disso, caminhei até ela, calma como a maré subindo. Não, disse, ele não escolheu entre nós. Ele apenas me viu, talvez pela primeira vez. Ela se levantou então, a voz cortante. Você sempre tentou nos dividir, criar distância, se fazer de vítima. Balancei a cabeça. Não, eu só parei de deixar você me virar contra mim mesma. Maya, ainda em silêncio, levantou-se e pegou minha mão. Seus dedos estavam quentes, firmes. Ela não disse nada, mas sua presença disse tudo. Eu não chorei, apenas respirei. Então o som do meu celular tocou. Peguei e coloquei o advogado no viva voz. A voz dele preencheu a sala como o bater de um martelo. Senhorita Marche, como discutido, submete a verificação aos registros municipais e ao gabinete do xerife. Quaisquer tentativas futuras de intimidação ou contestação da propriedade, especialmente após a visita de hoje, serão tratadas como assédio. Você tem todo o direito de emitir uma notificação de invasão. Nesse instante, uma batida ecoou na porta da frente. Eu atendo, disse, já me movendo. Minha mãe se virou para Calista com pânico nos olhos. O que você fez? Só pedi para o oficial Bark passar aqui, disparou Calista, tentando soar confiante para avaliar a situação. Quando abri a porta, o oficial Burke estava lá, prancheta na mão.
Abri espaço e o deixei entrar. Ele revisou os documentos em silêncio, depois olhou diretamente para minha mãe e Calista. Está tudo certo. Isso não é uma disputa doméstica. É uma questão legal. Sugiro que respeitem os termos estabelecidos e saiam pacificamente. A boca de Calista se contorceu. Ela olhou ao redor, desesperada, como se esperasse que algo ou alguém salvasse sua narrativa. Então seus olhos pousaram na moldura ao lado da TV, uma foto nossa quando crianças. Ela pegou e arremessou pela sala. O vidro estilhaçou. O som assustou até o oficial. Ele nunca te amou, ela gritou. Ele teve pena de você, só isso. Eu não me movi. Apenas a encarei e disse. E ainda assim sou eu quem permanece em paz. Minha mãe não gritou, não chorou. Apenas afundou no sofá, encarando o chão, depois as paredes. Sua voz, quando veio, era fraca. Este lugar costumava significar algo. Caminhei até a moldura quebrada e a peguei. Era uma foto minha, talvez com 9 anos, usando um suéter velho da Calista. Lembrei das mangas ásperas. Ainda significa, disse, limpando um caco de vidro. Só não o que vocês pensavam. O tempo passou devagar depois disso. O céu lá fora mudou do dourado para um cinza silencioso. Uma a uma, elas juntaram suas coisas, sem palavras, apenas partiram. Maia me ajudou a organizar os livros na estante. Ela não fez perguntas. Apenas se moveu comigo, como se entendesse o peso do que havia sido carregado. E por fim sentou. Eu as acompanhei até a porta, sem abraços, sem desculpas, apenas silêncio e ar frio. Quando se foram, tranquei a porta e fiquei um momento no centro da sala. Era a mesma sala, mas não era a mesma história. A moldura da foto ainda estava quebrada no chão. Não a peguei. Ainda não. Apaguei as luzes e me sentei no sofá. O vento lá fora sussurrava nas janelas. E pela primeira vez em muito tempo, a casa estava quieta. A casa estava finalmente em paz. Silenciosa demais. Mas as cicatrizes que elas deixaram ainda gritavam. Sentei-me na varanda dos fundos com uma xícara de chá, ouvindo as ondas e deixando o silêncio fazer o que pedidos de desculpas nunca conseguiram. A luz da manhã se infiltrava sobre as dunas, suave e limpa, como se nada jamais tivesse sido quebrado ali. Mas eu sabia melhor. E de alguma forma, saber disso não doía mais como antes. Maia ainda dormia lá em cima. Eu podia ouvir o ritmo suave da respiração dela pela porta de tela entreaberta. Só isso já fazia esta casa parecer sagrada. Sem gritos. Sem portas batendo. Apenas a respiração dela, constante como a maré. Segurei a caneca entre as palmas, não pelo calor, já estava morna, mas pelo peso. Ela me ancorava. As gaivotas brigavam por uma casca de algo perto da água. Mais adiante, um casal passeava com um Golden Retriever, suas patas levantando areia enquanto ele saltava à frente deles. Fiquei ali tempo suficiente para ver o sol nascer por completo sobre o mar. A luz quente invadia o chão aos meus pés. Dessa vez, elas não deixaram hematomas, murmurei no silêncio. Apenas o eco de não ser querida, e a força de não precisar ser. Pouco depois, ouvi passinhos suaves pelo chão de madeira. Maia apareceu, esfregando um olho. Seus cachos estavam uma bagunça de sono e vento de praia de ontem. Oi, mamãe, disse ela, com a voz rouca. Oi, meu amor. Ela se enroscou ao meu lado no balanço da varanda, a cabeça repousando contra meu corpo. Não disse mais nada. E não precisava. Depois do café da manhã, cereal e sorrisos tranquilos, ela foi até meu escritório. Fiquei na cozinha, lavando as canecas com calma. Quando finalmente entrei no escritório, havia algo novo sobre a mesa. Era uma folha de papel colorido, roxa, sua cor favorita. Um desenho de giz de cera da casa da praia. Paredes amarelas, telhado azul, corações em cada janela. Abaixo, em sua caligrafia grande e curva, lia-se: obrigada pela casa. Ela parece com você. Fiquei olhando por um longo tempo antes de notar o objeto colado ao lado. A chave é a mesma velha chave de latão que meu pai me entregará anos atrás. Sem explicação. Apenas pressionada em minha mão numa tarde qualquer, quando ninguém estava olhando. Eu a havia emoldurado, guardado atrás do vidro como uma pergunta que nunca consegui fazer. Mas Maia a tirou da moldura. Agora ela estava ali, ao lado do desenho, exposta real. Não mais um artefato. Nem um enigma. Apenas uma chave. E de repente, ela significava outra coisa. Aquela chave costumava representar fuga, liberdade da prisão onde me trancaram. Agora ela significava escolha. Significava raiz. Significava finalmente fui eu quem decidiu quem atravessava minhas portas e quem não atravessava. Coloquei a mão sobre o bilhete e sussurrei. Você me deu mais do que uma casa, papai. Uma batida na porta me tirou suavemente daquele momento. Era o nosso vizinho, Sr. Ingram, segurando uma xícara de café e um sorriso preguiçoso. Bom dia, disse ele, entregando a xícara. Não queria interromper, só achei que você podia querer uma recarga. Sempre sorri, aceitando o café. Ele ficou ali por um segundo. Ei, você soube da Calista? Levantei uma sobrancelha. Dizem que alguém avisou a prefeitura sobre os registros comerciais dela. Parece que nem todos estavam em ordem. Os investigadores apareceram lá hoje de manhã. Não disse nada. Apenas assenti.
Ah, e sua mãe? Ele baixou a voz como se alguém pudesse estar ouvindo. Ela tentou solicitar ajuda do governo, mas parece que tem algumas inconsistências no histórico de impostos dela. Foi sinalizado. Dei um gole no café com sabor de baunilha doce demais, mas não reagi. Essa já não é mais a tempestade onde eu danço, respondi suavemente. Ele riu. Bom, parece que finalmente encontraram um muro que não conseguem dobrar com charme. Depois que ele foi embora, ajudei Mai a se arrumar para a escola. Ela cantarolava enquanto escovava o cabelo leve e adorável. No caminho até o carro, ela ia pulando à frente, a mochila balançando a cada passo. No portão da escola, a professora acenou. Ela floresceu desde a mudança. Ela não foi a única, respondi, e era verdade. De volta para casa, caminhei lentamente pelos cômodos, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Não havia mais sombras nos cantos, apenas espaço respirável e aberto. Parei novamente no escritório. A moldura quebrada que um dia abrigou uma foto de família havia sido guardada na gaveta. Eu não a joguei fora, mas já não precisava dela à mostra. Em seu lugar havia uma nova moldura, o bilhete roxo da Maia, desenhado com giz de cera, corações e tudo. E ao lado, a velha chave de latão. Passei o dedo sobre o vidro. Eles me ensinaram a sobreviver no silêncio, disse baixinho, mas eu reconstruí em paz, sob os meus próprios termos. Você já precisou se afastar de pessoas que chamavam de amor, mas só te mostraram dor? Compartilhe sua história nos comentários, eu leio todas. E lembre-se, silêncio não é rendição. Às vezes é sobrevivência.